Olá, então, boa noite a todas e a todos que estão acompanhando mais um episódio aqui do Storycast, no qual estamos recebendo agora convidados e fazendo rodas de debate ao vivo. Hoje estamos aqui eu, Gabriel Jacomazzi, licenciado em História pela URGS, o meu querido colega Kelvin Silva, que é mestrando pela PUC-RS, e a gente tem o prazer de receber o professor Júlio Gralha, da Universidade Federal Fluminense. Boa noite, professor. Boa noite, e eu gostaria de agradecer o convite, dos colegas aí para participar desse podcast. Muito obrigado. Hoje a gente vai falar então sobre um tema que pode despertar muita curiosidade assim do público em geral, né? Porque quando a gente ouve falar em Egito antigo, a gente mobiliza muitas ideias, muitos imaginários que a gente assimila, né, ao longo das nossas vidas pela mídia, enfim, toda uma construção sobre pirâmides e múmias e aqueles deuses que acabam sendo bastante comercializados, né, como itens esotéricos, como vários tipos de mercadoria, né? E hoje a gente vai conversar então com especialistas sobre esse tema, né, o Egito Antigo, os imaginários religiosos, políticos do Egito Antigo, que é o professor Júlio Gralha. E agora eu passo a palavra para o Kelvin, que vai introduzir com os primeiros questionamentos que a gente tem para fazer. Perfeito. Boa noite, gente. Antes de mais nada, na realidade, eu queria pedir para o professor Júlio Gralha se apresentar, né, falar um pouquinho sobre a sua trajetória acadêmica, enfim, o que julgar, né, interessante dizer. Também, eu sei que o professor Júlio Gralha tem um canal no YouTube, né, e eu acho também importante, né, a gente conversar sobre ele. Então, professor, por favor. Bom, inicialmente, na verdade, eu não comecei minha vida na história, né? Eu comecei, na verdade, trabalhando numa empresa multinacional na área de sistemas, de tecnologia. Sou engenheiro de formação, e trabalhei com tecnologia e comecei a engatear pela robótica naquela época, isso lá nos anos 80, né? Muito diferente, né? E com o tempo, né? Na verdade, eu sempre gostei de arqueologia, sempre gostei do Egito. Com o tempo, então, né? Fiz a graduação na UERJ, em História, fiz o mestrado com o professor Ciro Flamarion Cardoso na UF, né? O doutorado com o professor Pedro Paulo Funari na Unicamp, e daí, então, né, me especializando em Egito. Com o professor Ciro, a parte de Egito faraônico, né? Com o professor Pedro Paulo Funari, o Egito ptolomaico, que é esse Egito com características mais helênicas, né? O Egito grego e tal. Então, daí em diante, eu publiquei alguns capítulos de livros, né, artigos e conferências, né, no gênero. Iniciamos, por exemplo, um projeto dos usos do passado, né, como é que o mundo antigo, e medieval também, mas sobretudo o mundo antigo é reapropriado, né, vamos dizer assim, pela modernidade e contemporaneidade, algo que foi assim, algo inédito, né, nos anos 2000. Né? Nos anos 90, nós começamos, né, a trabalhar com uma introdução mais forte da arqueologia na história e do uso, né, como fonte da iconografia, né, não era comum naquela época. Então, isso, lógico, suscitou, alguns aplaudiram, outros, né, os pioneiros têm sempre esse problema. Então, alguns batem palma, outros não batem palma. Mas, enfim, hoje, né, a iconografia é uma forma, né, você lê e, na minha tese de doutorado, então, eu trabalhei com uma outra forma de leitura, que é a leitura da arquitetura. Né? Então, não só da iconografia, como da arquitetura, para expressar poder, prática mágico-religiosa. Minha área de atuação é as relações mágico-religiosas, como é que elas são legitimadas, né? Então, entra no campo da mitologia, da arqueologia, perpassa esse campo, esse imaginário esotérico, místico, né? Como é que o mundo antigo é apropriado para sociedades secretas, pelos meios esotéricos, por exemplo, reiki egípcio, né, tal, uma série de terapias. Isso é um trabalho mais recente que está dentro do campo dos usos do passado. Então, é o que eu tenho feito hoje. Né? O canal, que é o canal Antiguidades e Paradigmas, é justamente isso, né? É analisar não só o convencional, mas esses novos paradigmas. Inclusive, essa apropriação, esses usos do passado pela ufologia, por exemplo. Né? Como é que esse mundo antigo hoje, né, se deu um boom, né, com History, né, com alienígena no passado,
como é que esse mundo antigo é absorvido de uma forma, né, muitas das vezes equivocada, vamos dizer assim, mas que, né, que precisa ser, né, analisado. Alguns colegas meus não concordam muito, mas tudo isso aí tem relação com as ciências humanas, tem impacto na sociedade, tem impacto na cultura, tem impacto, né, na economia, tem impacto na política, então é um objeto das ciências humanas. Então, na verdade, é um projeto que eu iniciei no ano passado também, e o canal Antiguidades e Paradigmas, ele tem essa vertente. Inicialmente, a gente não trabalhou ainda, não trouxe os pesquisadores alternativos, mas a próxima fase do projeto é exatamente essa. Então, essa é mais ou menos a trajetória, né, que eu tenho levado a efeito, né? E sou coordenador do curso de História da UF, lá em Campos, e esse ano, então, de pandemia, deu muita dor de cabeça, então a nossa produção foi quase zero nesse aspecto. Só mesmo o canal sobreviveu. Imagino. Muito obrigado, professor. Para quem então quiser acessar o canal do professor, nós vamos disponibilizar o link ali na bio do Instagram, mas também pelo YouTube, né, professor? Dá para pesquisar ali, né? Sim. E vocês já conseguem acessar. Eu já quero então começar perguntando um tema que eu acredito que o senhor é o melhor, assim, possível para nos responder, né? Que é o seguinte: o que a gente pode considerar, né, como sendo magia no Egito Antigo? E quem eram os praticantes, né, disso que a gente chamaria de magia? Então, um egiptólogo que trabalha bem isso, né? Ele escreveu um livro, o Richard Wilkinson, né? Acho que é Magic and Symbols and Ancient Art, alguma coisa desse aspecto, né? Mas o Richard Wilkinson. E nesse livro, então, ele vai se debruçar sobre a arte e como essas práticas mágicas, ele acaba encontrando os mecanismos dessas práticas mágicas. Então, ele vai dizer que a magia, né, ela é uma prerrogativa dos deuses, mas que os homens também teriam acesso, por uma questão, vamos dizer assim, por determinados meios, né, fariam algumas coisas para poder acessar esse poder divino, e também, assim, teriam eles essa capacidade de magia que os deuses tinham, né? De fato, isso é uma visão clara no Egito, pelo aspecto da civilização que tem uma dualidade. Então, essa visão de macro e microcosmo é comum. Então, se o Deus pode, né, o humano pode, em alguma medida, através de determinados meios. Por exemplo, se a gente pensar o Nilo, né, a gente vê as paredes das tumbas e dos templos com divindades em barcas, né, o sol em barcas. Por que isso? Porque, na verdade, a Via Láctea era um Nilo celestial, tá? E você tinha um Nilo, vamos dizer assim, físico, no plano. Né? Então, essa dualidade, esse macro e micro, é uma coisa muito próxima no Egito. Então, o Wilson chegou a essa conclusão, né? E essa magia, na verdade, ela tinha que ser materializada. Então, não bastava simplesmente imaginar. Hoje, por exemplo, é muito, né? Vamos imaginar, vamos meditar, imaginar uma chave que vai abrir a sua casa, que vai, né? Vamos imaginar a sua casa sendo construída, você comprando o seu carro. Isso não funcionava para o egípcio. Até funcionava mentalmente, né? Mas o fato é que se eu quero o carro ou a casa nesse plano, eu tenho que materializar isso. Então, os egípcios precisavam da materialidade. Então, precisavam desenhar, montar o testemunho, né? Ritualizar aquele negócio. Então, esses são os dois aspectos que o Wilson, né, percebeu nesse campo da magia. Então, a magia era um poder que o homem poderia ter através dos deuses, e para que isso funcionasse, precisava ser materializado. Esse seria o conceito, né? Bom, aí com relação aos praticantes, né? Normalmente sacerdotes faziam isso, né? Mas as pessoas comuns também sabiam fazer práticas mágicas. Então, não era incomum conhecer algum nível de magia. A gente encontra em algumas ostracas, que são, na verdade, pedaços de calcário, que são, na verdade, onde as pessoas escreviam, né, cartas, e dizia assim, olha, fulaninha perdeu o cabelo está caindo. Ah, isso aí é magia da fulaninha, entendeu? Então, havia essas... Ah, fulaninho brigou, o casal brigaram. Ah, isso é magia do fulano de tal, né? Isso, então, se encontra essa fofoca, né, vamos dizer assim, né? Nessas cartas, nessas ostracas, mostrando que isso era uma coisa comum na população. Então a gente traz aí um aspecto de cultura popular, né? A magia inserida dentro do contexto popular. Sim. E nesse contexto, existia uma divisão entre o lícito e o ilícito? Existiam práticas mágicas que eram, entre aspas, proibidas, se a gente pode dizer assim? Então, isso é uma coisa que a gente é difícil de encontrar, assim, vamos dizer assim, de ver a penalidade para isso, né? Porque a gente encontra assim, as magias lícitas e ilícitas. Né? A grande maioria são magias de amor. Né? Elas são, eu quero aquela mulher, então se eu quero, eu vou fazer de tudo, vou fazer uma prática mágica para tê-la. Isso
É lícito? Para mim, sim, que eu quero, né? Mas para ela, não, porque, né, eu estou obrigando para um mecanismo mágico. Então, isso entra num outro aspecto que a gente não trabalha muito, né? A gente não usa esse termo de livre-arbítrio no Egito Antigo, mas a gente trabalha com dois conceitos, de Ma'at, que é da justiça, da verdade, né? Da retidão, do equilíbrio, da ordem. Então, um mago que trabalha nisso não vai fazer uma magia desse tipo, né? De causar, né, a morte de alguém ou tirar, né, alguém de um cargo para que eu possa entrar nesse cargo. E tem o conceito de Isfet, que é o conceito da desordem, né? Então, esse permite que você faça tudo isso. No fundo, de modo ocidental, vamos dizer assim, seria o livre-arbítrio. Então, a magia ela não tem polaridade, tá? A energia não tem polaridade, né? A energia, por exemplo, Sequen, que é uma energia também usada pelos egípcios para magia, ela pode curar, ela pode matar, né? Então, o lícito e ilícito, assim, não aparece uma punição muito clara. Em algumas situações até aparece, mas assim, não é muito comum. Perfeito. Essa é uma questão que eu, inclusive, já queria entrar, né? Porque nas sociedades medievais do Ocidente europeu, pelo menos, isso era muito evidente. Mas no Oriente também, né? Essa questão da magia negra, né? Da magia associada ao diabo, do pacto demoníaco, enfim. Então, assim, não haveria nada semelhante nesse sentido no mundo antigo, de uma magia que tem por princípio um malefício e que, portanto, ela é socialmente condenável, por assim dizer. Não. No Egito, não. Talvez no mundo romano, né? Mesmo na Grécia, a Grécia tinha algumas punições, sim, determinadas práticas mágicas, como as chamadas imprecações, né? Que eram feitas em chumbo e onde você colocava lá uma determinada, né? A destruição de uma pessoa, por exemplo, e você colocava isso na mão de uma pessoa que teria morrido de morte, vamos dizer assim, não natural, né? Ele foi atropelado pela carroça, não é uma morte natural. Então, esperavam enterrar e faziam lá essa magia, né? Isso era punido, né? As leis de Atenas e tal vão fazer, né? Há um processo, né, de punição nesse aspecto. No Egito, isso não é claro. Se tem, assim, não chegou até nós, não, esse tipo de coisa. Bom, chega quando, por exemplo, a única vez que chegou até nós foi pela conspiração do Harém, né, em relação ao Ramsés III, né? E aí que a esposa dele, do Harém, que queria que um determinado filho assumisse o poder, ela sim fez uma série de práticas mágicas com sacerdotes e todos foram condenados, né? Foram descobertos e foram condenados porque a intenção era matar o Ramsés. Ele morreu, na verdade, mas era fazer isso. Então, a conspiração do Harém é o único, talvez seja o único testemunho que nós temos, né, de uma punição clara nesse aspecto. Interessante. E eu só ressalto assim que eu, pelo menos, não tinha, né, conhecimento dessas questões das mágicas populares do Egito Antigo, né, porque a gente geralmente tem, principalmente da escola, né, muito aquela noção da magia do Estado, da magia do faraó, né, dos sacerdotes, enfim, mas a magia popular fica realmente bastante escanteada, né? Eu não sei então se o Gabriel quer prosseguir. O meu questionamento que eu estava formulando que era justamente nesse sentido, né? Já que o professor falou na questão dos sacerdotes, né? Já pensando um pouco a questão da hierarquia social, né? Se haveria uma demarcação, algum tipo de demarcação da hierarquia social pelas próprias magias que eles poderiam ou não praticar, né? Se havia determinadas práticas mágicas reservadas ao sacerdócio, ao faraó, e outras que eram de nível baixo, entre aspas, né? Na pirâmide social, se a gente pode falar dessa forma, né? Se haveria essa marcação de hierarquia social mesmo. A gente tem que entender que, por exemplo, costuma-se fazer uma pirâmide do Egito, né? Assim, nobres, reis, nobres, sacerdotes, militares, né? É uma pirâmide equivocada, porque você tem militares em diversos níveis, né? Da mesma forma, você vai ter sacerdotes em diversos níveis, tanto lá próximo, bem próximo da população, e esses mais próximos da hierarquia, que são os sumos sacerdotes e tal, né? Que no Egito nós chamamos de primeiro, segundo, terceiro e quarto profeta. Então, o primeiro profeta de Amon é o mais importante. Tem o segundo profeta, o terceiro, o quarto profeta. São os quatro mais importantes. Daí em diante tem outras hierarquias. Então, na verdade, meio que como uma escola, né, esses sacerdotes, à medida que estão em determinadas hierarquias, provavelmente têm conhecimento de práticas mágicas mais poderosas e direcionadas para outras situações, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em uma magia mais popular, ela está muito ligada, por exemplo, aos mitos de Ísis, que rouba, que consegue obter, em um dos mitos, né, de Ra, o nome secreto e controlar as magias. Quando essas magias têm mais uma visão estatal, mais assim, né, da organização do Estado, do equilíbrio do Estado, está mais ligada a Tote.
né, que é o senhor da ciência e tal, mas também é o senhor da magia. Então, há uma gradação, sim, nesse aspecto. Entretanto, por esses documentos populares que são encontrados, né, essas ostracas, elas foram encontradas numa vila de trabalhadores das 3 que sobraram, né? Nós temos 19ª dinastia, por volta aí de 1200 a.C., e são populares, né? Assim, são classe, como se a gente fosse comparar conosco, segmentos médios e um médio um pouco abaixo do médio, né? E eles tinham acesso a essas práticas. Tá? Tanto é que tem as fofoquinhas, né? Quer dizer, alguém fez, alguém mandou fazer. Nada diferente do que acontece hoje, por exemplo, quando uma pessoa vai numa vidente, né? Uma cartomante e faz alguma coisa para obter lá a sua amada ou seu amado, né? Essa ideia mesmo de trazer o amado em 3 dias, isso você já encontra no texto egípcio. Tá? Normalmente em 5 dias. Eles aguardam 5 dias para o amado ou a amada chegar. Demora mais, então. Demora mais. Mas isso é muito interessante, professor, porque eu fico muito pensando nesse imaginário, né, do faraó, o faraó como aquele rei dotado, né, de poderes mágicos, enfim. E a escola, eu acho que ela reforça muito a ideia de uma teocracia absoluta, né, e toda aquela coisa assim, como se todo poder mesmo do sobrenatural, entre aspas, estivesse exclusivamente, né, no faraó. É correta essa ideia assim do faraó como, né, o rei dotado de poderes e todas aquelas coisas assim? Isso vamos dizer assim, é um imaginário mesmo, né, nesse sentido, né? Imaginário no sentido de é o que aparece mais, vamos dizer assim, nos textos, né? Quer dizer, um faraó que é, na verdade, o poder temporal e o poder religioso e, portanto, também o poder mágico, né? Mas ele precisa muito desses magos, desses sacerdotes que têm uma série de mecanismos, né? Encantamentos para que as coisas funcionem. E ele passa por diversos ritos, né? Que são ritos importantes, que fortalecem ele. O Reb Sed, que seria o Festival Sed, é um dos ritos mais importantes, que dota ele de uma energia. A cada 3 anos ele tem que fazer isso, né? A cada 3 anos, a partir dos 30 anos ou do 30º ano. É uma discussão, o 30º ano do reinado, né? Até porque muitos não chegavam ao 30º ano do reinado. Então, boa parte, a maioria dos faraós faziam isso antes, né? E o Reb Sed tinha essa potencialidade. Era algo, aparentemente, dotava o faraó de muito poder mágico, não? Esse aspecto. Mas, assim, os estudos sobre magia popular, eles ficaram para segundo plano, porque, na verdade, você tem menos cultura material, você tem menos fonte, vamos dizer assim, documentação, seja ela imagética ou, né, textual, para trabalhar isso. Então, assim, mas elas todas, vamos dizer assim, teriam função. Me perguntam em algumas conferências, me perguntam, professor, mas essas magias funcionavam? Não? E o que o senhor acha, né? Essas magias funcionavam? Bom, a minha resposta, né, como professor, eu digo o seguinte: os egípcios não eram idiotas. Né? Então, se eles mantinham essas práticas mágicas por gerações, alguma coisa devia acontecer. Né? Só que a arqueologia e a história não têm mecanismo para compreender isso. Mas eu, particularmente, acho que isso funcionava. De alguma forma funcionava. Senão, para de fazer. Ninguém vai ficar fazendo alguma coisa que não dá certo. Então, essa é uma colocação que eu faço, né? Alguns não gostam muito, né? Acho que eu estou sendo místico, esotérico e tal, mas é uma observação de uma sociedade, né? É uma sociedade extremamente consciente, não, entendeu? Não é primitiva, tem lógica, tem leis, então fica muito difícil esse negócio. A mesma coisa a mumificação. Vai voltar no corpo e vai sair da tumba no corpo. Óbvio que não, né? Isso aí é outro erro da egiptologia que a gente é ensinado, né? Nenhum egípcio viu a múmia sair de dentro de lá, viva andando. Né? Não tem narrativa desse aspecto. Então, quer dizer, eles acreditavam que o ser voltava para a tumba de alguma forma? Sim, mas não era para sair andando, tinha um outro contexto. Na verdade, a tumba ela é uma cápsula, é uma cápsula transição, um portal de onde você passa de dimensão a outra e precisa do corpo. Então, assim, são certas coisas que a gente vai percebendo que, né, a sociedade não é idiota, ela não vai, né, ficar acreditando que o familiar vai levantar dali depois de determinada época. Então, essas coisas a gente vem tentando desconstruir. Né? Isso tudo é magia, né? Faz parte de um processo mágico. Pensando agora, talvez, voltando um pouco nas práticas populares, digamos assim, quando o povo, assim, em geral, quando as pessoas faziam essas práticas mágicas, né, intencionando ali algum fim específico, elas rogavam para alguns deuses. Quais eram digamos, os deuses favoritos que elas rogavam para determinadas coisas? Né? Pensando também um pouco o panteão egípcio.
Então, a grande, vamos dizer assim, vencedora é a deusa Hathor, né? Que é Het-Heru em egípcio, porque ela é a deusa do amor, da felicidade, da prosperidade, da potência sexual, dessa transmutação do ser de uma dimensão. A gente chamaria isso hoje de expansão da consciência, né? A palavra mais próxima que eu vejo hoje, né, para entender uma função dela, é essa coisa dela promover a expansão da consciência. Então, ela é a patrona dos bêbados, né, dos músicos. Então, veja, é a deusa tudo de bom, né? Então, ela vai ser a campeã, é a questão do amor. Então, assim, ela vai ser invocada, né? Mas há uma diferença entre religião e magia, né? Quando você suplica ao Deus, é uma prática religiosa. Quando você usa dos atributos do Deus para produzir um elemento mágico, isso é magia. Porque você está se utilizando, você não está pedindo a permissão claramente do Deus, você consegue, por mecanismos, o atributo daquela divindade, né? E a gente sabe que no Egito é uma coisa que, se alguns encantamentos ainda dizem o seguinte: olha, se você não fizer isso, eu vou punir você, eu vou punir o Deus, de alguma forma. Nada muito diferente de pegar o som, como hoje, né? O Santo Antônio, virar de cabeça para baixo, tirar o garotinho lá do Santo Antônio, né, que está no colo dele, como a gente fala, simpatias. Então, isso era uma coisa que acontecia, né? Então, e a Hathor é a principal delas, né? A Isis aparece também, né, nessas práticas mágicas. O Anubis, ele aparece, que a Isis é a grande mãe, tem ligação com a família e tal, mas também tem ligação com a magia. O Anubis, que é aquele que te protege, que te encaminha para o mundo inferior, mas que te dá caminho, que abre os caminhos na vida, né? Quer dizer, ele faz a abertura dos caminhos. Se a gente comparar com a Índia, muito próximo, atributo muito próximo de Ganesha, né? Aquele que abre, né? Então, esses deuses, eles vão aparecer, né, no panteão. E o mais interessante ou estranho, é que a gente vai encontrar essas magias egípcias até o século VII da era cristã, né? E aí, quando a gente pega essas magias já no mundo romano, né, e elas estão assim extremamente misturadas, né? Então, as palavras mágicas, por exemplo, tem Miguel, né? Tem Adonai, tem Osíris, tudo assim, né? Quer dizer, para você trazer sua mulher que você gosta e tal, você tem que recitar 2 vezes, Miguel, Miguel, Adonai, Adonai, né? Sabaió, Iaô, deuses que são da Palestina, deuses cristãos, junta tudo, né? É uma grande salada, vamos dizer assim, mágico-religiosa. Você vai encontrar esses elementos, então, mostrando que a partir depois do 7º século da era cristã, a gente não encontra mais. É mais difícil de encontrar. Mas sabemos que são magias de egípcios que foram tomando forma. Então, esses deuses aí são os mais, né, comuns. Depois, lá no século II, no século III, aparece o Antinous, ele era amante de Adriano, né, um amor que o Adriano tinha, né, um jovem, e ele se afoga no Egito, lá no Nilo, né? Não se sabe se ele foi afogado, né, ou se afogou realmente. O fato é que, na verdade, uma cidade foi construída, né? Adriano, a cidade de Antinópolis, né, é criada no Egito, e ele é levado à categoria de Deus, tá? E vamos encontrar textos mágicos a partir daí, pedindo Antinos à mulher amada, né, ou o homem amado. Então, você vê que essas coisas vão crescendo de uma certa forma, tá? Mas essas seriam as divindades principais utilizadas aí nos processos mágicos. Siga o Storycast no Instagram e compartilhe nosso conteúdo nas suas redes sociais. Assim você vai estar nos ajudando a compartilhar o conhecimento histórico com o maior número de pessoas possível. Interessante. Eu queria, então, já que o senhor citou essa questão dos deuses, né, de como que esses sujeitos mobilizavam esses deuses no sentido de atuar, né, no mundo de alguma maneira, eu queria saber como é que a gente pode definir mitologia no mundo do Egito Antigo. Assim, quer dizer, porque a gente tem muito essa questão da mitologia ser diferente da religião, porque a religião é a mitologia oficial, por assim dizer. É o cristianismo, né, o Islã, enfim. Mas como é que era a religião, né, ou enfim, essa diferença de termos é bom, né, que seja trabalhada, como é que ela era no Egito Antigo? Assim? Então, eu, pelo menos, ensino aos meus alunos o seguinte, bom, existem vários conceitos de mitologia, né? Então, um dos mais antigos, assim, o mais clássico do Mircea Eliade, né? Ele vai trabalhar muito o mitólogo, né? Mas o que eu coloco independente se eu acredito ou não, a mitologia, né, não é uma fábula, não é um conto, na verdade. Ele é, na verdade, uma dramatização de uma verdade atemporal,
que é passado. A mitologia, então, aquilo não tem um tempo específico, mas a narrativa passa uma verdade para aquela cultura. Não importa se eu acredito naquilo ou não, né? O que importa é que aquela sociedade acredita naquilo. E a partir dos estudos dessas mitologias egípcias, a gente começa a perceber como é que era o papel do pai, da mãe, né? Da mulher, o que era ser um bom homem, uma boa mulher. Sabe, você tem essas características, né? Demonstra que os deuses eles têm emoções humanas, né? Então os deuses não são infalíveis. Há uma característica, né, interessante, né? A gente tem outras culturas que o Deus morre. No caso do Egito não morre, mas é assim, eles não são falíveis. Eles se arrependem de determinados atos que cometeram. E para tentar voltar atrás, não basta eles querer, tem que fazer todo um estratagema para que isso volte atrás. Então, são deuses que têm certas limitações. E por que isso? Porque esses deuses, essas mitologias, têm reflexo na humanidade. Tá? Então, essas mitologias elas são importantíssimas para estabelecer a base das práticas religiosas. O Egito não é um lugar de uma religião, é um lugar de diversas práticas religiosas. Cada cidade vai ter um deus, vai ter uma prática religiosa diferente, uma prática mágica diferente, né? Então, você tem essa diversidade. E mesmo a gente pensar em religião cristã, né, ou, sobretudo a católica, né, que tem muita... A Bíblia em si tem muita narrativa. Essas narrativas elas podem ser consideradas como mitologias. Não é pejorativo isso, né? Então, quando, por exemplo, eu estou tratando lá de Davi e Golias, né, a gente pode analisar por um aspecto muito assim, Davi é um jovem pequeno, né, fraco, inteligente, que usa uma funda, que é uma arma que nenhum guerreiro vai usar, porque é uma arma desonrosa, né, uma funda, né, você não tem combate. E ele enfrenta o quê? Ele enfrenta um guerreiro, né, quase 2 metros, não sei quanto, altíssimo, extremamente armado, com espada. E ele, né, com a funda, derruba esse guerreiro e corta a cabeça desse guerreiro. Olha, isso mostra assim, uma certa ideia de que um Davi inteligente, a inteligência sobre a força bruta. Então, isso é uma mitologia. Você pode entender isso. Lógico que para o cristão aconteceu, é fé, perfeito. Mas em termos acadêmicos, é uma verdade aquilo. Não importa se eu acredito ou não. Aquilo é uma mitologia que representa uma verdade para aquela cultura e deve ser respeitada. Então, isso que a gente costuma tratar com meus alunos, né, de sempre respeitar todas as práticas religiosas, seja ela qual for, porque elas são verdades para aqueles grupos. E a gente tem que trabalhar, estudá-la, interpretá-la à luz da ciência, da academia, mas sempre tendo esse respeito, né, com a crença do outro. O que não acontece com alguns pesquisadores. Pensando também essa mitologia egípcia, né, em meio a mitologias, em meio a politeísmos, né, pensando a relação da religião egípcia propriamente dita com as religiões mesopotâmicas, com a religião dos gregos, né, como é que se deu essa influência, né, porque houve notoriamente sincretismos e trocas entre essas formas religiosas, né, como é que isso refletiu nessas religiões mesmo em si? Sim, a gente encontra, por exemplo, algumas divindades que são asiáticas ali na Palestina, naquela região, que fizeram parte do panteão egípcio, né? Então, Astarté, por exemplo, aparece, né? Existe um deus chamado Bes, né, que é um deus tem ligação com a magia também, né? Mas ele é uma divindade protetora das crianças. Ele é feinho, ele usa uma adaga, né, justamente para assustar, né, para que ninguém vá fazer mal a uma criança. Então, os quartos dessas crianças tinham um nicho onde tinha uma estátua do Bes. O Bes, aparentemente, é um deus estrangeiro, né, provavelmente da Palestina, que foi trazido para o Egito de alguma forma. Então, esse contato, sincretismo, isso acontece. É muito complicado. Eu vejo, às vezes, alguns pesquisadores fazendo associação. Não, Tote no Egito, Hermes no mundo grego e tal, né? Ou então Afrodite, Grécia, Vênus em Roma, Ísis no Egito. Há que se entender que, normalmente, quando você faz essas conexões, é pelos atributos, vamos dizer assim, dois atributos. Mas cada divindade dessa tem atributos completamente diferentes, né? Então, isso é um cuidado que tem que se fazer ao tratar dessas análises, dessas junções. Mas esse sincretismo acontece. No Egito Ptolomaico, por exemplo, foi comum essa associação, por exemplo, né, da Hathor com Afrodite, a questão do amor, né? Então, a deusa do amor. Então você tem, né, a combinação de alguns deuses, por exemplo, o Serapis é um deus que é uma mistura de Osíris com Zeus, né, e também com Touro Apis, mas
Então, isso, na verdade, esses sincretismos aconteceram, sim. Né? Eles foram, essas divindades, elas foram... Hermanubis, que é o Hermes e Anubis, né, ele vai, no mundo romano, sobretudo, ele vai aparecer com mais intensidade, em Pompeia e tal. Então, esse sincretismo acontece. Eu acho que eu entendo mais disso aí, alguns como uma questão política, né? É o Estado promovendo isso, né? Até para fazer evitar conflitos, vamos dizer assim, né? E outra uma questão de proximidade de alguns aspectos, não? E que juntaram, né, numa visão popular, que uniram essas divindades. Mas é uma área pouco estudada, tá? É esse sincretismo. Eu não conheço dissertações, teses claramente voltadas para isso, mas seria bom compreender, né, esse sincretismo, sobretudo Egito, Grécia e Roma. Perfeito. E, professor, no meio desse panteão, é possível afirmar que o Estado se beneficiava de maneira privilegiada de determinados deuses, em detrimento das outras camadas sociais? E também, engatando um pouco nessa pergunta, que é mais ou menos um desdobramento dela, a gente poderia falar em descrentes, quer dizer, alguém que não acreditasse, ou enfim, alguém que não praticava, egípcio mesmo, não digo estrangeiro que fosse o Egito, evidentemente, egípcios que não praticavam, não compactuavam, né, por assim dizer, sobretudo com a religião mais ligada ao Estado egípcio. Então, como você tem um panteão egípcio muito grande, né? Há quem diga que são 4.000 divindades. Se a gente pensar nas mais comuns, umas 30, 40, vamos dizer assim. O que acontece é que depende muito da casa do rei, do faraó. Então, determinados faraós têm seus deuses dinásticos. Né? É como se eu fosse devoto, né, de Nossa Senhora das Dores, e o outro vai ser devoto de Santa Rita de Cássia, se a gente fosse associar, né, fazer uma associação para o ouvinte compreender, né? E aí eu dou importância durante o meu reinado, eu dou importância a Santa Rita, e o outro dá importância a Nossa Senhora, né? E assim por diante nesses aspectos. Então, esses deuses dinásticos, eles vão passar a ser o primeiro no panteão, né? Assim, acaba acontecendo isso. E, na verdade, acontece determinadas situações, né? Por exemplo, o deus Amon. O deus Amon aparece muito forte no panteão, o deus Ra também aparece muito forte, lá no início, né? Lá 2000, 3000 a.C., 2800, mas logo depois Amon aparece em duas situações muito fortes, porque é ele que dá força aos faraós para reunificar o Egito. Então, Amon ele vai crescer. Era um deus pequeno, da cidade de Tebas, um deus dos barqueiros, né? E passa a ser um deus nacional. Para ser um deus nacional, precisa ser solarizado. Então, ele deixa de ser Amon e passa a ser Amon-Ra. Né? Então, ele assimila isso. Então, ele passa a ser o deus todo-poderoso, como se fosse um Zeus. Né? Ele é o chefe do panteão. Né? Mas nada impede que, daqui a algum tempo, um outro faraó, né, através de outras mitologias, coloque de novo Ra como sendo o deus principal. E o outro, Osíris, né? Isso vai variar nesse aspecto. Então, assim, nesse ponto, o que vai acontecer com a população? Né? Vamos dizer, eu sou um camponês devoto de Anubis. Eu vou continuar devoto de Anubis, que se dane Amon. Né? Eu não tenho uma ligação com Amon. Da minha região, não tem essa ligação. Então, eu não vou ser um devoto de Amon-Ra, eu vou ser um devoto de Anubis. Logicamente, eu não vou escrever em lugar nenhum, né, que eu não cultuo o deus Amon. Sério, a gente não encontra isso. Né? Mas é bem provável que, na verdade, você tem grupos que vão ser, né, cidades e vilas que vão ser devotos de determinadas divindades, sabem que outras existem, mas não vão dar essa importância para outra. Então, assim, o descrente, eu nunca vi nada, né? Nenhum texto, nada disso. E muito provavelmente esse descrente não escreveria nada dizendo que ele não acredita em nada do panteão egípcio. Né? Mas eu acho que existia a possibilidade, sim, de existirem pessoas que não acreditavam naquela cosmogonia. Só que a gente é mais uma especulação, né? Usando aqui a teoria das possibilidades, né? Quer dizer, existe uma possibilidade remota, mas existe. Eu imagino que deva ser um tema complexo, né? Porque, na verdade, minha pergunta foi motivada por aquele livro clássico do Lucien Febvre, né? O problema da descrença em Rabelais, né? Do século XVI. E aí tem toda uma discussão, né? Se haveria ou não ateus no século XVI, enfim, que vai desembocar, né? Aí até em obras, enfim, recentes, né? Sobre o tema que ainda não concluíram efetivamente a questão. Então, acho que já dá para passar para o Gabriel.
Pois então, é que eu estava formulando também um outro questionamento que eu fiquei matutando aqui. O professor mencionou antes que tem registro de algumas práticas mágicas até o século VII, aproximadamente, né? Pensando a religião em si, né? A religião egípcia. Até que momento a gente pode considerar que ela foi praticada, né? Que ela foi oficialmente ou extraoficialmente, né? Mesmo quando não era religião oficial do Estado. E esse declínio dessas práticas mágicas no século VII teria a ver com a islamização da região, do Egito, no caso? Então, aparentemente, até o quinto século da era cristã, a gente encontra ainda as práticas. Né? A ilha de Fila, lá no sul do Egito, o templo de Ísis, em Fila, é o último reduto, né, egípcio no quinto século. O cristianismo já está bem forte, né? Os coptas, né? Que na verdade adotam bastante elementos egípcios. Né? O calendário copta é um calendário egípcio edificado. Por exemplo, se eu quero fazer os festivais egípcios, eu uso o calendário copta. Né? Porque o calendário copta me aponta lá, por exemplo, nós estamos no período de Opet Sut, né? Que é um festival que acontecia lá em Tebas, com base no calendário copta. Mas, assim, voltando, né? Então, e aí com a islamização, aparentemente a islamização meio que apaga, ou na verdade a coisa fica muito, vamos dizer assim, secreta, passa a ser secreta. A gente acha, eu particularmente acho que não desaparece por todo, né? E aí depois ela começa a ser retomada, né, por pensadores no século XII, XIII, XIV, XV, e aí no XVI, né, com o advento dessa visão humanista, né, que a gente estuda sobretudo nesse período essa reforma protestante, mas esse momento foi, eu particularmente acho que é muito maior que a reforma protestante, porque várias coisas aconteceram e a reforma protestante foi uma delas, né? Então você tem, por exemplo, o retorno de muitos europeus no Egito nesse período, né? Século XVI, XVII, justamente para conhecer, ter aquele conhecimento, né? Assim, ter o conhecimento das práticas religiosas e tal. O século XVIII e XIX, esses elementos todos medievais, antigos, romanos, eles passam a formar sociedades secretas, né? E aí foge, vamos dizer assim, a prática religiosa, mas se estrutura ordens, né, sociedades secretas, que têm por base essas práticas. Então, vão fazer diversos graus. Aí aparecem várias delas, né? Várias ordens maçônicas, vários movimentos Rosa Cruz, Golden Dawn, OTO, elas vão, né, se processar. Mas, nos anos 80, do século XX, acontece um fenômeno, né, que alguns vão chamar de neopaganismo, que aí é a questão dos celtas, né, dos vikings, dos gregos, mas em termos egípcios aparece o chamado quemetismo. Esse grupo não quer fazer parte de ordens secretas que, vamos dizer assim, ressignificam o antigo. Eles querem, assim como os reconstrucionismo grego, eles querem o quê? Eles querem fazer, né, trazer de novo os cultos antigos. O que eles vão fazer? Eles vão estudar, eles vão para as universidades, vão fazer mestrado, doutorado. Eles não querem ser professores, não. Eles estão lá somente para aprender como é que eu posso trazer aquela prática antiga. Né? Isso vai acontecer com o reconstrucionismo grego e com o quemetismo. Então, o quemetismo é hoje uma prática religiosa cuja base é a egiptologia. Os grandes líderes são, né, a mais famosa, que é chamada a ortodoxia, que é médica, ela é doutora em egiptologia, que é a líder espiritual. Então, assim, é meio contra, né, anacrônico, o pessoal fala, ciência e religião, né? Mas o quemetismo e o reconstrucionismo grego, eles são casamento da ciência e da religião. Tá? E o senhor se considera um quimetista? Eu vou dizer para você, com o tempo eu não diria isso, mas hoje sim. Hoje eu digo que eu me considero um quimetista. Né? Eu não, algum tempo atrás, né, eu não assumiria isso, vamos dizer assim, claramente. Né? Mas o Júlio Gralha, ele é quimetista. O professor Júlio Gralha, ele não é quimetista. Ele vai estudar, vai passar para os alunos, né, as práticas. Né? Em nenhum momento vai doutrinar, em nenhum momento vai passar esse aspecto. Mas o Júlio Gralha, né, em casa, faz, sim, seus rituais, vamos dizer assim, suas oferendas, né, como se faria para os orixás, ou para os púdias, para os deuses indianos. Né, ele faz o púdia dele, vamos dizer assim, né, para divindades egípcias. Está gostando do episódio? Se interessa por história antiga? Então ouça agora também o episódio número 7 sobre o princípio do mundo na mitologia grega e o episódio 19 sobre os mitos de criação sumérios.
Professor, isso é muito interessante porque eu acho que dá uma nova dimensão, né, da cultura egípcia e da história egípcia, muito além daquela, né, comercial, enfim, que o Gabriel tratou lá no início. É realmente espetacular. E eu até, né, tratando disso, eu acho que já podemos chegar aí no nosso finalzinho, infelizmente, tratando sobre justamente os nossos dias, tá? Porque o Egito, evidentemente, é muito espetacularizado ainda, né? Ainda tem aquela questão da egiptomania fortíssima, no imaginário talvez popular, assim, no senso comum. Se a gente pegar alguns elementos mais elementares mesmo, né, do que se pensa quando se imagina história, talvez uma das primeiras coisas que vem é a múmia, né, o sarcófago de Tutankhamon, né, coisas assim. Eu então te pergunto, o que fez com que o nosso mundo contemporâneo, e aí eu falo pelo menos, né, desde o século XIX ou antes, se interessasse tanto, né, por Egito e transformasse, enfim, o Egito num objeto comercial? E também eu perguntaria como que isso prejudica, né, afinal de contas, a nossa compreensão do mundo egípcio antigo. Olha, essa fascinação pelo Egito é uma pergunta, é uma interrogação para a gente, né? Mas eu posso dizer que durante o período romano, no finalzinho do primeiro século antes de Cristo, era o grande medo de Otávio, né? Porque assim, a fascinação de uma monarquia divina, aquela coisa assim, né, romântica, um imaginário de poderes espirituais e tudo isso, né? Todos esses elementos eles eram assim, mexiam com o imaginário, né, desses senadores e tal. Eu vejo que isso tudo parece que continuou, né? E sempre a visão de uma coisa exótica que transcende um pouco o mundo que eu vivo, né? E até porque o mundo que o Ocidente trouxe é o mundo greco-romano, e esse mundo egípcio está próximo e ele é mais, vamos dizer assim, dizer assim, ele é mais colorido, né? Ele suscita assim mais coisa do transcendental, né? Como se fosse, vou dar um outro exemplo, talvez mais próximo, da mesma forma que fascina os cavaleiros templários medievais, que é outra fascinação que se tem, né? O Egito também fascina dessa forma, e infelizmente a gente não sabe a razão, né? Mas fascina, porque o século XVIII pega isso, o XIX, Hollywood pega isso, então todo, né? Os espiritualistas pegam isso, os esotéricos, revistas em quadrinhos, né? Você produz, tem um estudo de um aluno meu sobre mitologias em quadrinhos, como isso renovou os quadrinhos e fez com que eles gastassem mais dinheiro introduzindo as mitologias egípcias e gregas. Não? Então, assim, é uma fascinação e a gente, infelizmente, não consegue identificar assim, por que ela acontece, né, nesse aspecto. Agora, a egiptomania, né, é um dos conceitos. O Eric Hornell, ele, nos anos 90, finalzinho, ele queria o conceito de egiptosofia, que é justamente esse conhecimento místico, esotérico, quemetista do Egito. Ele é o primeiro egiptólogo e o único a tratar disso. O Asseman também trata disso, mas ele é o que é o mais central, né? Então, essa egiptomania, na verdade, tudo isso, eu não vejo que ela seja nociva, né? Eu vejo pelo contrário, eu vejo que assim, quanto mais isso tiver, mais vai atrair pessoas para estudar isso. E essas pessoas vão nos procurar, né? Para que a gente vão assistir nossas palestras, nossas lives, e a gente vai dar o equilíbrio nesse negócio. Então, tem muita viagem, sim, a gente tem algumas coisas que são bem viajantes, mas, assim, apesar de tudo, eu não vejo como uma coisa negativa. As pessoas criticam, às vezes, alguns filmes hollywoodianos, eu sou contrário. Eu e o Pedro Paulo Funari também, que foi meu orientador lá no Unicamp, que façam cada vez mais filmes desse tipo, porque eles vão nos procurar, né? As pessoas que têm interesse vão nos procurar e a gente vai dizer, olha, o filme exagerou, mas é o quê? É a licença poética do cineasta, ele tem esse direito, nós não temos que criticar isso. Então, eu não vejo a egiptomania, por exemplo, como nociva nesse aspecto. Uma última questão para a gente concluir, fechar o debate, então, seria a respeito do ensino de história do Egito, né? Frente à egiptomania, obviamente, né, ela é apresentada de uma maneira fabulada, idealizada, por muitas vezes, né, e como o senhor mencionou, as pessoas curiosas a respeito disso vão procurar a gente, né? E quando elas procurarem a gente, como a gente deve ensinar nas escolas, nas universidades, o tema do Egito Antigo, da religião do Egito Antigo, confrontando determinadas narrativas que podem ser problemáticas? Essa medida, né, ela é complexa, né, vamos dizer assim, mas não tem uma fórmula, né? O professor vai, né? Como é que eu faço?
né? As pessoas me perguntam sobre o Êxodo. Ele existiu ou não? Olha, isso é complexo, né? Se você você tem uma audiência de alunos que são cristãos ou judeus, né? E também aqueles que não são, como é que você responde isso? A minha resposta nessas situações é a seguinte: olha, tem gente que acredita no Êxodo, é fé. Isso não tem discussão. Né? Agora, do ponto de vista da academia, nós temos indícios do Êxodo, não é assim? Não, nós não temos indícios do Êxodo. Aí me pergunto, mas e o senhor, e aí? O que o senhor disse? O senhor acredita, defende? Eu falei, eu não posso nem dizer nem que não, nem que sim, porque como não tem indícios, qual é a resposta que eu posso dar? Que não tem Êxodo? Não tem indícios. Né? Então, assim, a minha saída, quer dizer, é uma saída que, na verdade, não tem indícios. Eu não posso, na verdade, por não ter indícios, dizer que aquilo não existiu. Né? Mas também não vou dizer que existiu simplesmente porque está, né, colocado numa escritura, numa Bíblia, um texto sagrado, que é um texto que é de fé. Né? Então, eu tento trabalhar, eu já trabalhei com pastores em alguns cursos e tal, e eu coloco essa exposição para eles. Alguns elementos batem com isso, mas isso não é suficiente para a comprovação. Então, essa questão é sempre complexa quando você, né, vai tratar, né? Mas, assim, tem questões mais complexas, sobre quando, por exemplo, quando você vai trabalhar com as etnias do Egito Antigo. Então, hoje você tem um problema muito sério, né, desses coletivos de consciência negra e tal, e o pan-africanismo. Então, isso gera, né, uma situação que, às vezes, até fica difícil você dialogar com determinados grupos, né, de uma maneira sadia, vamos dizer assim. É outro imbróglio. Né? A maioria dos egiptólogos fogem desse imbróglio. Né? Então, mas tem gente que defende que o Egito é branco. Tem gente que defende que o Egito é negro. Né? Eu sou daquele que, olha, é uma mistura muito grande, passou muita gente por ali. Se você estudar, você vê que tem, né, várias etnias estiveram naquela região. Né? Assim como acontece na Palestina. Então, fica muito difícil você dizer assim que é exclusivamente. Algumas análises que eu tenho de antropologia, mas que é uma mistura muito grande. Em algumas situações, mais ao sul, a pele é mais escura. Mais ao norte, a pele é mais clara. O biotipo é outro, né? O fenótipo é outro no norte, o fenótipo. Mas isso é uma discussão que gera, né, dor de cabeça também. Então, essas questões, elas são realmente complexas para o professor colocar, né? Mas aí eu acho que ele tem que usar aí a questão ter a base nas pesquisas. Então, ele vai, como eu faço, eu cito lá os eurocentristas e os pan-africanistas. Um diz uma coisa, outro diz outra. Né? Da mesma forma no campo da religião. Mas são terrenos, vamos dizer assim, movediços para o professor, né, tratar. Perfeito. E dada a complexidade da questão, né, eu acredito que cada professor individualmente, né, de maneira efetiva, vai ter, né, que encontrar a sua solução, e, enfim, pesquisar sobre, né, o que ele propõe. E é justamente aí que, na realidade, eu encerro, porque o Gabriel tinha dito que tinha uma última pergunta, mas eu vou ter que fazer mais uma agora que me veio, que é com relação justamente à pesquisa. Né? Onde que a gente encontra possibilidades de pesquisar institucionalmente sobre o Egito Antigo? No Brasil, hoje, você encontra na Universidade Estadual de Londrina, em Maringá, né, com a professora Margarete Bacos. Na Unicamp, o professor Funari, apesar de ser de Grécia e Roma, né, ele tem orientado, né, essa visão do Egito romano, né, o Egito ptolomaico. Na USP tem o MAI, que tem lá os pesquisadores, mas é no campo da arqueologia. Temos a professora a Márcia Vaz, que é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem trabalhado com isso. A UERJ, em algumas situações, a professora Regina, que é de Grécia, ela faz essa ponte, né, diretamente. Eu, por enquanto, não estou em nenhuma pós-graduação, talvez ano que vem já esteja vinculado a alguma pós. Né? A UF, na verdade, eu acho que ela perdeu um pouco a morte do professor Ciro, né? Ela perdeu um espaço, mas está sendo reconstruído isso hoje. Hoje tem um professor, que eu não me lembro agora o nome, mas ele tem orientado os alunos aí em Egito ptolomaico, romano, né? E a Unesp também de Assis, mas nesse Egito mais clássico, né? Tem sido, e o professor Brancaleon no Museu Nacional, né? Brancaleon dentro do campo da arqueologia. Né? Então, esses seriam aí talvez os pesquisadores, onde você poderia fazer, por exemplo, trabalhar dissertações de mestrado e doutorado nessa área.
Professor, te agradeço então enormemente a presença, a colaboração aqui no Storycast para trazer esse tema que até o momento no Storycast é inédito, né? A gente ainda não trouxe a questão do Egito. Tenho certeza que o público que está ouvindo, ouviu até agora, gostou bastante, aprendeu bastante, assim como eu aprendi também muito sobre religião no Egito Antigo. E vou deixar o recado para quem está ouvindo para acompanhar as publicações que a gente vai fazer na página ao longo da semana. Bom, eu espero que tenha sido útil, né, para a audiência, né? Novamente gostaria de agradecer o convite, né? É a primeira, na verdade, nessa linha de podcast, é a primeira vez que eu faço, né? E espero que realmente seja útil e vocês, né, cresçam cada vez mais nesse trabalho, ok? Muito obrigado.